Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Quarta Parede. Hoje vamos descobrir o que é preciso para orientar os jovens talentos que atuam nos palcos e em frente às câmaras. Para isso, e desvendar estes mistérios, temos connosco Sofia Espírito Santo. Olá, Sofia. Alô. Sabes que é uma grande honra para nós termos-te aqui, podermos conhecer um bocadinho da tua história, do que tu fazes e como é trabalhar com jovens talentos, portanto, jovens atores que vão vislumbrar os olhos dos espectadores, quer da televisão, quer do público que vem ao palco ver as peças. Obrigada, mas sabes que normalmente não estou muito habituada a essas coisas das honras, muito obrigada, porque normalmente fala-se muito pouco sobre o que está atrás, não é? E normalmente eu até costumo dizer que não há nada mais ingrato do que o ensaiar crianças, porque, do modo geral, se a criança for boa, é a criança que é muito boa, se a criança for má, é porque quem a dirigiu a mal. E então há sempre assim uma dualidade, por assim dizer, relativamente a isto tudo que se passa atrás, e não há propriamente uma percepção do que há realmente atrás e tudo o que está por trás. Então, Sofia, estás pronta para quebrar a quarta parede? Vamos a isto. Vamos quebrar a quarta parede. Sofia, sei que a tua vida de artista começou cedo, até porque ouvi uns rumores sobre o prédio onde vivias, que parecia quase um teatro, desde o andar de cima à cave. Explica-me um bocadinho que influência é que isso teve e que se de facto estes mitos são verdade. Bem, os mitos são verdadeiros, mas acho que não teve nada a ver, até porque eu acho que se fosse pelo prédio onde eu vivia e por todos os artistas e por todos os exemplos que eu via à minha volta, eu acho que então não teria querido ir para este lado, de certeza absoluta. Agora, repara, eu nasci em 1975, não é? E portanto há todo um lado em que as artes e a forma em que as artes eram demonstradas eram mais efusivas, se assim que poderemos dizer, não é? É um bocadinho o para chocar, o podemos dizer, podemos falar, podemos pensar. E portanto eu vivia num prédio onde vivia a Vera Lagoa, onde viveu o realizador Artur Ramos, onde viveu, sei lá, inúmeras pessoas e portanto a Graça Lobo, e portanto eu via atores a entrarem e a saírem do meu prédio toda a hora, mas eu não acho que isso tenha tido alguma influência sobre aquilo que eu realmente quis fazer. Eu acho que se calhar teve influência o facto de eu ter andado num colégio em que a diretora era irmã de um encenador e que nos levava muitas vezes ao teatro. Acho que o facto de eu ter crescido com uma mãe que também gostava muito de me levar a museus, etc., numa casa onde se ouvia música, e portanto eu acho que todas essas coisas fizeram com que eu, na verdade, gostasse muito de sonhar. Também sou filha única, gostava de brincar sozinha, sempre nunca foi um problema para mim ser eu só. Eu punha um tabuleiro, jogava comigo, jogava com o boneco, brincava muito com bonecas, e a primeira vez assim que eu me lembro de ir ao teatro mais à séria, eu tinha pai uns 4 anos, e fui ver um espetáculo onde estava o Júlio Isidro, na altura apareceu, e lembro-me perfeitamente de todas as personagens, etc. Ao ponto de que quando eu tinha 7 anos, a minha avó materna mostrou-me um recorte de um jornal para nós nos podermos inscrever numa audição no Maria Matos para o musical da Annie. E eu andei atrás da minha mãe, por favor, e nem pensar em ser atriz e nem pensar. E eu fui ver o musical da Annie, tinha o LP da Annie, e lembro-me perfeitamente de pensar, era ali que eu queria estar, era aquilo que eu queria fazer. Aliás, eu anos mais tarde encenei a Annie, precisamente, eu acho que por toda essa marca que me deixou, a vez em que eu senti
realmente é isto que eu quero fazer, porque naturalmente eu tinha 4 anos e eu desenhava, por exemplo, imagina, tu fazes um desenho livre e tu desenhas um jardim e o miúdo a jogar à bola. Eu desenhava sempre as cortinas e desenhava sempre um estrado e tudo se passava por cima. Num palco. Pronto, no palco. Tudo era um palco. Tudo era um palco, era um bocadinho dramática também, eu fazia sempre de tudo. Aquelas coisas das reuniões de família, do contar anedotas, de cantares, essas coisas todas. Sim. Organizavas-te um espetáculo inteiro. Sim. Para a família. Sim, gostava muito de ser palhacinho e centro das atenções, não é? Mas eu acho que isso é um bocadinho também de ser o lado de filha única, neta única, sobrinha única. Eu só comecei a ter primos, já tinha 5 anos, portanto eu acho que houve assim esse lado todo muito centrado em mim. Mas parece-me que não foi assim algo que tu tenhas tomado, vou só fazer isto, vou só atuar, vou só estar no palco de madeira, porque acabaste por tirar uma formação em arquitetura paisagista. Sim, a questão é que... Paisagística, desculpa, aqui engasguei. Não, podes dizer arquitetura paisagista. A questão é, nós, enquanto crescemos, há coisas que nos vão aparecendo. Hoje em dia é normal haver aulas de voz para crianças, é normal haver aulas de teatro. Quando eu era miúda não havia nada disso. Quando eu havia, as meninas dançavam balé e os rapazes iam para o judo ou para o futebol. Ponto. E isto era tudo muito claro. Qualquer rapariga que quisesse ir para o judo era Maria Rapaz, e qualquer rapaz que quisesse dançar, coitadinho, era completamente posto de parte. Portanto, o que aconteceu foi que eu fui dançando e dancei até muito tarde. Aliás, se queres saber assim um pouco... Já agora. Que aqui está. Aqui ninguém nos ouve. Assim, dos meus primeiros trabalhos pagos foi, inclusivamente, dançar no Chuva de Estrelas. Portanto, era algo que eu fazia muito e como hobby, etc. Sempre tendo presente que queria ser atriz. Quando cheguei ao 9º ano e estava na altura de decidir o que é que faço, o que é que não faço, ok, então segues, com o mesmo fui fazer os técnico-profissionais e lá me deu tudo acima da média, com o mesmo tua aluna, vai para até ao 12º. Quando cheguei ao 12º, eu quero é ser atriz e na altura eu falei com várias pessoas, entre elas com o Nicolau Breiner, que aquilo que me disse foi, se não tens certezas, se não sabes, então tira outro curso e no final, se quiseres continuar a ser atriz, vais ser atriz. E então eu combinei com a minha mãe, ok, então eu vou tirar arquitetura paisagista, até porque era no Instituto Superior de Agronomia que estava ligada à nossa família, e eu, ok, sim senhora, eu tiro, mas quando acabar vais-me pagar o curso de representação. E eu acho que a minha mãe achou que eu me tinha esquecido. Como eu também sou muito orgulhosa, aquilo que eu fiz foi que eu comecei a concorrer à Escola Superior de Teatro e Cinema às escondidas, sem ninguém saber, e portanto passei a primeira fase e passei a segunda fase sem ninguém saber. Quando cheguei à terceira fase era uma semana inteira na escola a ter aulas, de manhã à noite, e portanto aí tive de dizer. E quando entrei, tudo na minha vida é sempre assim, ou seja, eu soube que tinha entrado na Escola Superior de Teatro e Cinema no dia em que soube que tinha feito a última disciplina em arquitetura paisagista. Depois, o dia em que eu discuti o meu trabalho final de curso de arquitetura paisagista foi o dia em que eu me estreiei a ensaiar no Teatro Vilaré. Portanto, há um conjunto de coisas que te vão acontecendo e que tu te vais deixando levar. Pronto, não é? E às vezes tens pequenos sinais que te dizem, olha, se calhar podes ir para aqui, se calhar podes ir para ali, podes ligar ou podes não ligar e podes deixar levar ou não. E eu acho que tudo na minha vida foi um bocadinho assim, eu deixei-me sempre levar. Tipo, o meu primeiro casting, eu estava a entrar na Escola Superior de Teatro e Cinema, vi um papel com o símbolo da Endemol ir para o caixote do lixo, fui a correr, já não consegui ver o papel, mas pus-me a ligar para a Endemol, o casting está cheio, ok, eu agarrei no meu mail, eu sabia como é que se chamava a pessoa que dirigia castings e que era responsável por parte de castings e comecei a inventar mails com o nome da pessoa, com tudo aquilo que seria possível para que me acontecesse. Portanto, eu acho que quando tu queres, tu vais atrás e as coisas acabam por te acontecer. Tens é de também estar atento a tudo que está à tua volta para saber o que é que vais agarrar e por que caminhos é que vais seguir. Há dias alguém me perguntava se eu me arrependia de ter estado em arquitetura paisagista. Eu não me arrependo de ter estado em arquitetura paisagista, porque muito do trabalho que eu faço hoje com os miúdos, mesmo no Animarte está assediado no Jardim Botânico da Ajuda, os espetáculos que eu faço têm uma vertente ambiental, vem dos conhecimentos que eu tenho. Claro que inevitavelmente eu não posso, às vezes, deixar de pensar que fui
entre aspas, com 8 anos de atraso, mas também não sabes se eu não tivesse tentado ir para arquitetura paisagista e tivesse logo tentado entrar, não sabes se eu entrava. É igual, será que não era? Eu gosto muito dessa filosofia de tudo aquilo que aprendemos, mesmo às vezes parecendo que não é, que não, pode não ter alguma utilidade para aquilo que nós queremos fazer. O meu caso também é muito semelhante, eu tirei um curso de engenharia e entretanto agora deparo-me a fazer algo completamente diferente da área, a quilómetros quase, como se fosse noutro país. Portanto, mas as bases que eu aprendi ficaram. Algumas coisas do que eu tirei desse curso ficaram, tal como disseste, e que ajudam, se calhar, a movimentar-nos para a frente naquilo que nós realmente queremos fazer ou que temos vocação para. E estavas a falar das luzes, e no início estavas também a dizer, quando começámos a nossa conversa, que são áreas que por vezes o foco, não há muito foco, e portanto eu queria agora fazer aqui uma alteração da iluminação, puxar para nós e perceber aqui um bocadinho como é que tu, de repente, de atriz, daste a fazer direção de jovens atores, em séries, em peças de teatro. Como é que isso acontece? Como é que descobriste essa vocação? Na verdade, eu gostei sempre muito de estar com miúdos, sempre. Aliás, havia uma coisa que acontecia, que era onde eu chegasse e houvesse miúdos, tivesse eu 18, 19, 20 anos, e houvesse miúdos, eu num instante juntava ao grupo, num instante fazia coisas, corria-me sempre, era uma comunicação fácil, talvez pela altura, para eles se identificarem, mas foi sempre algo com que eu me identifiquei muito. E eu em criança, e enquanto fui crescendo, mesmo em adolescente, enquanto que chegas ali a uma altura em que aquilo que tu queres ver era alugar os filmes do Star Wars ou Regresso ao Futuro, whatever, eu sempre que ia ao videoclube e sempre que era eu a escolher, eu escolhia sempre filmes que tivessem crianças. Ok? Fosse o filme O Campeão para maiores de 12 anos, em que é um sofrimento atroz, fosse filmes daqueles básicos do Eddie Murphy a tomar conta de 20 crianças. Portanto, sempre estive atrás dos miúdos e de como é que os miúdos estavam e como é que os miúdos faziam, e o que eu mais adorava era os making-ofs, era tipo como é que eles chegaram a estas crianças e como é que eles descobriram estas crianças. E então isso foi sempre algo que eu tive sempre muito atrás. O que acontece é que quando eu entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema, eu nesse mesmo ano fiquei como atriz numa telenovela e tive de parar um ano. No final desse ano, tinha-me sido apalavrada eu fazer uma série, e eu comprei casa nesse verão. Quando regressei das férias de verão e de ter comprado casa, essa série já não ia existir, eu já não tinha o papel de atriz, e o que havia como alternativa era uma série que tinha vários miúdos. Entretanto, eu tinha começado a dar aulas num colégio a crianças, a miúdos mais pequenos, e foi-me perguntado se eu não queria levar alguns dos meus alunos ao casting. E sim, senhora, os miúdos foram ao casting e eu fiquei só a dar a contracena. Ficar só a dar a contracena não é estida nem achada, dás só as deixas das outras personagens, está lá o realizador, e o realizador é que diz para a direita, para a esquerda. Pronto. Quando o casting termina, eu tinha-me dado muito bem com o realizador, com o Tó Correia, e algumas das crianças que ficaram escolhidas para a série eram meus alunos. E, portanto, era necessário garantir, para o curto espaço de tempo que nós tínhamos, que as crianças, quando chegassem ao platô, tinham o texto sabido. E o realizador falou comigo e disse-me que a única coisa que queria que eu fizesse era garantir que eles sabiam o texto. Pronto. Ele não me conhecia, eu tenho este lado de bicho carpinteiro, eu não sou capaz. Foste um bocadinho mais longe. E eu era assim, não sou capaz só de passar texto. Então comecei-lhes a dar pequenas dicas. Faz assim, faz assim. E para aí ao segundo dia de nós estarmos a gravar, e o Tó Correia há um dia em que tem a felicidade de me dizer: olha, nunca trabalhei contigo enquanto atriz, não me leves a mal o que eu te vou dizer, mas tu devias investir muito neste teu lado de direção de crianças, porque ninguém faz isto como tu.
E para mim foi um bocadinho uma surpresa, entre aspas, porque eu nunca tinha experimentado, nunca tinha feito, e um bocadinho com o apoio do Tó, fizemos essa série, e quando essa série acabou, ia haver logo a seguir Os Batanetes, que era um episódio piloto. Ao mesmo tempo, quando essa série acabou, custou-me horrores eu separar-me dos miúdos, chorei, eu sou uma chorona por natureza, tratei-me de chorar. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma aposta com um amigo sobre teatro infantil e sobre o teatro infantil que era feito. Também tem uma história muito gira com apostas, portanto, daí vem coisa boa, de certeza. E eu, pronto, ok, então, olha, sabes melhor ou queres fazer melhor, olha, faz um espetáculo, pronto. E então, eu agarrei na Mafalda Lourenço para fazer de Alice, agarrei no Vasco Ferreira para fazer de Coelho, e abri uma audição para fazer a Alice no Jardim das Maravilhas, no Jardim Botânico da Ajuda. E lá está, a minha ligação ao jardim veio da arquitetura paisagista, portanto, tudo isto tudo se encaixa. Tudo ligado. Pronto, a audição do Animarte acabou por ser a audição para Os Batanetes. Eu acabei por ir também dirigir Os Batanetes, que era para ser um episódio piloto e que se prolongou durante um ano, ao mesmo tempo que eu comecei a dirigir 25 crianças para um espetáculo, e tudo começou a fluir. Claro que se eu fazia as coisas há 21 anos, como faço agora, não o fazia, mas há muita coisa que tu vais aprendendo, não é? Depois, entretanto, também estive em Londres, também me aperfeiçoei nesse sentido. Quando estive em Los Angeles também tive uma disciplina só vocacionada para dirigir crianças, e portanto vais lendo nesse sentido. E vais aprendendo, crescendo, ficando melhor naquilo que tu fazes, até porque crianças têm algo muito interessante, que é o espírito deles, que veem as coisas de uma maneira diferente que nós adultos, quando observamos e vemos que têm uma perspectiva completamente diferente, até por se calhar pela inocência, pela forma de ver as coisas, porque ainda não sabem se calhar tanto como nós, e isso é algo que para ti é desafiante, ou seja, fazer desta direção com os miúdos há desafios, é uma coisa muito simples como estavas agora aqui a fazer parecer. Ajuda-nos aqui a explorar isto um bocadinho. É assim, em teatro para mim é muito simples, porque em teatro eles estão na minha casa, como eu costumo dizer, eles são selecionados, e eu às vezes até costumo dizer que eu não sei se estou a escolher os melhores atores, eu sei que estou a escolher as crianças que me dizem mais por alguma razão ou por outra. E portanto, quando tu trabalhas com eles em teatro, o que eu gosto é, está aqui, o que é que tu fazes com isto? Eu não digo a uma criança faz assim ou faz assado, que ele tem de estar muito mal para eu mudar completamente o conceito. E quando eu digo muito mal, eu costumo dizer que não há certos nem errados, é muito mal naquilo que tu queres transmitir ao público. E se a tua ideia para transmitir ao público é isto, e se tu não estás a conseguir transmitir, então não está a resultar, e então nós vamos ter de mudar. E então aí é que eu tento. Agora, se eu te apresento uma personagem e se tu apareces a fazer de uma determinada maneira e o teu duplo apresenta de outra completamente diferente, eu aceito as duas. E quando é contigo faz-te de uma maneira e quando é com o outro faz-te de outra maneira. Porque acho que esse lado de fantasia é que os faz crescer, é que os faz evoluir, e o nosso objetivo, eu no Animarte não tenho como objetivo formar atores, tenho como objetivo formar adultos, e o meu objetivo é que eles percebam o que é verdadeiramente trabalhar em equipa, que eles entendam que não há um protagonista e há um secundário, todos nós somos fundamentais, e portanto se tu hoje és o Robin, amanhã és frente da sala e estás a sentar as pessoas na sala, e puseram todas as cadeiras para o público se sentar, vais lá os papéis todos, eles fazem tudo, sejam mais ou menos importantes, mas o tudo inclui o chegar ao espaço que nós vamos representar, e eles varrem, eles começam por varrer, ok, tenham 7, 8, 9 ou 18 anos, começam por varrer e põem as cadeiras. Quando foi a altura do Covid, iam todos de luvas, iam todos desinfetar as cadeiras, porque todos juntos é que fazíamos um espetáculo. Portanto, isto é mesmo para mim algo fundamental enquanto adultos. Se tu me perguntares quantos miúdos é que passaram pelo Animarte até hoje, passaram cerca de 160. Quantos é que são realmente, evoluíram realmente para atores? Eu não sei se foram 10 ou 15. Mas sei que tive médicos e que tive engenheiros e que tive outras coisas naquela fase quaisquer. da vida estavam empenhados em querer ali explorar a veia artística deles. Sim, mas porque todas as crianças o deveriam fazer, na verdade. Porque a criatividade, não há profissões quase nenhumas sem criatividade.
Sim, mas aí se calhar podemos entrar num tema se calhar um bocadinho mais polémico, que é, às vezes, para não dizer muitas vezes, não parte das crianças. As crianças podem ter esse desejo, podem ter esse sonho, mas há algo que não as permite fazer. Mais ou menos, porque tu supostamente nas escolas hoje em dia é obrigatório teres teatro como disciplina. E portanto, a partir do momento em que passa a ser obrigatório, agora o problema é, obviamente, que se tu passas um ano inteiro a pôr os miúdos a fazer de cães e de gatos, evidentemente que ao final de um ano eles já se desinteressaram porque não aguentaram estar um ano a fazer de cães e de gatos, ou porque é que faço sempre eu de parede, Sim, ou porque é que eu sempre de árvore, não é? Tu tens de ter um bocadinho essa sensibilidade de rodar um bocadinho dentro deles, não é? E a escola tem um bocadinho essa função. Agora, se vamos a questão, vou-te dizer, por exemplo, as grandes escolas mundiais de teatro só aceitam pessoas com 21 anos. Nem sequer os aceitam com 18. E dizem livremente e dizem abertamente que só a partir dos 21 anos. Nós temos uma sede de formação formatadinha e quadradinha que não tem de ser necessariamente assim, ok? Portanto, eu quando te digo que lhes dou uma liberdade criativa, e eu, por exemplo, às vezes ligam-me com crianças de 4 e 5 anos. Porque o meu filho é tão desinibido e tal, o que é que acha ter aulas de teatro? Eu acho mal. Acho mal, porque com 4 e 5 anos as crianças têm de sonhar, têm de acreditar que são fadas, têm de acreditar que são super-homens, e a partir do momento em que tu as puseres num palco, tu já lhes tens de estar a explicar qual é a diferença entre a realidade e a fantasia. E é o facto de eles acreditarem na fantasia que os faz sonhar e que os faz evoluir imaginar, e ser crescer. criativos e tudo mais. E nesse crescimento e nessa, digamos assim, criatividade, e que estavas a falar ainda há bocadinho deste lidar com as crianças, com os desejos delas e sonhos, para ti, quando estás a fazer a direção de atores, neste caso com as crianças, o que é mais desafiante? O que é mais desafiante? Há muitos desafios, sabes? Porque eu já recusei alguns trabalhos e que se prendem muito com a altura do ano em que são, férias, por exemplo, gravar com crianças durante o período de férias, as pessoas pensam que é ótimo. É ótimo, então está de férias, não prejudica, porque as pessoas têm muito problema de uma criança entrar numa novela enquanto está a ter aulas, coitadinha da criança, mas se a criança estiver a treinar todos os dias para jogar futebol, está tudo certo. E se a criança passar o fim de semana em competições de futebol com toda a gente aos gritos, etc, whatever, está tudo certo. E se a criança fizer esgrima e tiver num desporto individual, também está tudo certo. Então as pessoas preocupam-se muito com essa questão de... Porque quando eu digo novela, digo-se a novela, mas se for uma peça de teatro é a mesma coisa. Mas a novela é uma experiência que tu tens que te é próxima, porque falaste ainda há bocadinho dos batanetes e de batanetes, e falaste num outro projeto que agora não Só basti, sim. Exato, não estou a recordar. E se calhar podemos agarrar exatamente nesses dois, se calhar para explicares um bocadinho, ok, o que é que fizeste mesmo? O que é que é eu acho que para explicar o melhor, eu acho que o melhor é Chiquititas. Chiquititas, força, vamos a isso. Não tínhamos falado sobre esse. O melhor é Chiquititas por uma simples razão. Chiquititas eram 16 miúdos, entre orfanato, entre a Casa do Mundo, entre os miúdos que entravam adicionais, não é? E se calhar foi dos projetos mais desafiadores, por eles serem muitos, porque apanhámos o verão, apanhámos as férias, e normalmente gravar durante o período de férias, se é um período contínuo, por muito que eles só gravem em metade do seu período de férias, por muito que isso aconteça, eles não deixam de estar a sentir de que a certa altura estão a gravar, mas os irmãos foram à praia, ou estão a gravar e os colegas foram à piscina, e portanto essa coisa do que é que os outros estão a fazer, de repente, por muito que eles gostem do projeto onde estão, de repente estão a gravar, estão 30 e tal graus, e estão a gravar e não estão na piscina, quer dizer, e isso numa criança, eles ao princípio podem querer imenso, podem gostar imenso,
mas não é propriamente fácil. Os projetos que recusei foram projetos que eram com roupas de inverno passadas no verão. Não, esse é E eu disse, é um clássico do mundo do cinema. e eu disse logo que eu não iria aceitar, porque ainda para mais também envolvia animais. Isso não dá, tipo, isto é a fórmula para toda a gente ficar Claro. enlouquecida. E voltando aqui atrás às Chiquititas, portanto, como é que foi para ti teres que lidar com isso? Como é que, tendo esse trabalho de fazer de direção dos jovens talentos, como é que foi para ti Foi lidar com doido. isso tudo e como é que fizeste para resolver? O que é que tu lhes disseste? O que é que eles disseram? Como é que foi essa As experiência? Chiquititas tinham uma coisa muito especial, que era, eles tinham uma sala muito fixe para os miúdos, com sofás e com mesas, eles chegavam, jogavam, podiam brincar, podiam estar. A certa altura tu vais mostrando com os resultados, não é? A partir do momento em que o projeto começa a sair e tu começas a ver os resultados, é-te fácil tu mostrares, olha, mas nós estamos a fazer isto para isto, ok? E portanto, agora, o problema é quando tu tens tantos miúdos, basta-te ter um que amarra a burra, como eu costumo dizer, que imediatamente tens mais a terem um bocadinho essa tendência, não é? Agora, Chiquititas, ou sejam Batanetes, ou seja o que for, há sempre, olha, os Batanetes tinham um problema que era, nós gravávamos no Samuco. No Samuco havia melgas. Uma das miúdas com quem nós gravávamos era alérgica às picadas, e teve o azar de um dia foi picada precisamente no olho, né? E portanto, evidentemente que ela a certa altura chorava, que era tipo, não quero ir, eu vá para ali porque me vão picar e porque, portanto, tu tens de, a certa altura, tipo, ok, temos de arranjar soluções para, agora, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada miúdo é um miúdo e cada grupo de miúdos é um grupo de miúdos. Tu, normalmente, nestas coisas, o que é mais difícil é tu escolheres o grupo certo, ok? E essa é que é a grande questão. Normalmente, os miúdos, se tu tens só uma criança num filme, ou duas, encantados da vida, vai para a direita, vai para a esquerda, estás ali, tens a pessoa, tens toda a atenção dedicada àquela criança. Quando tu tens várias crianças, tu tens de ter o grupo certo. E eu vou-te dar um exemplo, para mim, o grupo mais certo que eu tive, não quero arriscar isto, o grupo mais certo que eu tive, posso pôr em causa outros grupos, mas eu acho que este grupo funcionou realmente muito bem, que foi no Pai à Força. Os miúdos do Pai à Força funcionavam enquanto grupo, e nós inclusivamente, nós gravámos a primeira série e 2 anos depois fomos gravar a segunda temporada ao Algarve, e eles funcionavam muito bem juntos, muito bem juntos. E o funcionar muito bem juntos é quando tu estás a gravar, eu não estou a gravar, mas eu sou tua amiga, eu não vou estar na piscina, eu estou aqui contigo, tu estás a gravar e quero-te ver a fazer. É quando tu começas a sentir que os miúdos pedem todos para estar presentes, para assistir, para verem o outro a fazer. E aí tu tens a certeza que tens um grupo criado, e quando o grupo está criado, está tudo uma maravilha. Não nos podemos nunca esquecer de uma máxima, que foi uma professora que me ensinou no meu primeiro projeto, que é: crianças felizes fazem produções felizes. E se tu tens uma produção que tem uma criança, tu tens de ter sempre este princípio atrás, que é: a criança tem de estar feliz. E enquanto se a criança te der algum sinal de que não está feliz, começa tudo a desmoronar. Mesmo. E então, agora, volto-te a dizer, cada caso é um caso, cada grupo é um grupo, cada projeto é um projeto. Já me aconteceu várias vezes. São desses? Sim, já me aconteceu várias vezes. Não, por alguma razão ou por outra, incompatibilidades de feitios, ou já aconteceu, e nessa situação fazes o quê? Vais lidar, o projeto vai continuar a andar, tu não vais deixar de fazer o projeto, não é? Então a única coisa que tu tens de fazer é tentar levar que aquela criança ao melhor porto, que ela se sinta melhor, que se sintam todos melhor. E às vezes, se calhar, se é em teatro, então se passar pelo facto daquela criança querer sair, então se a criança quer sair, vai sair, porque a criança quer sair, ninguém vai estar aqui a impedir, não é? Lá está, porque o objetivo destas coisas todas é que sejam felizes. Em televisão eu acho que nunca passei
por o querer desistir. Passei por, tipo, não me dizia nada estar aqui por isto ou por aquilo. E pronto, e nesse caso, às vezes fazes festas e inventas festas e dizes para vir um bocadinho mais tarde, no dia a seguir, porque, ok, se calhar ele não foi à piscina hoje, mas se calhar amanhã conseguimos que venha um bocadinho mais tarde e assim já consegue ir à piscina com os irmãos. Há pequenas coisas que tu consegues tentar jogar, sabes? E foi um bocadinho por aí. Quando eu criei a True Sparkle, o objetivo da True Sparkle era criar uma agência que defendesse os miúdos nesse sentido, ou seja, que defendesse, que às vezes chamasse à razão, porque às vezes é preciso chamar à razão, porque tu estás numa nora e a nora está a andar e é muito fácil quem está a pôr a nora a andar esquecer-se que de repente há crianças e que de repente os gostos e as vontades das crianças não são exatamente os mesmos que os dos adultos e portanto ter alguém que lhes diga: oi, temos de arranjar aqui uma solução para acalmar, para correr melhor, para que... Mas eu acho que hoje em dia também as produções estão mais sensibilizadas para isso. E também, na verdade, hoje em dia tens muito menos crianças em televisão do que tinhas. Muito menos. O que eu tenho alguma pena, porque eu acho que as crianças, mesmo nas novelas, no conceito de novelas, dão sempre assim umas lufadas de ar fresco e são importantes. Consegues, estavas aqui a falar das crianças e das lufadas de ar fresco que elas dão aos diferentes projetos. Consegues, agarrando aqui na parte das novelas, porque é assim um tema, ou é algo que o público em geral se calhar vê mais. Se consegues descrever aqui o processo da construção de um personagem com uma criança até o momento em que ela vai para a frente das câmaras atuar e o que acontece depois? Isso depende muito do coordenador de projeto, ok? Ou seja, depende muito do qual é o teu objetivo daquela personagem na história. Pronto, portanto, o processo de casting decorre com irem algumas crianças a casting e depois das crianças irem a casting do coordenador as conhecer e começas uns primeiros ensaios com os núcleos, ou seja, apresentar a criança aos atores que fazem de pais, aos colegas e aí já estás envolvida. E aqui a direção do elenco infantil já está envolvida. Normalmente a direção do elenco infantil está envolvida sempre, ou pelo menos quando é comigo, sempre que a criança vai a estúdio, ok? Comigo, sempre que uma criança vai a estúdio, eu acompanho, seja cortar o cabelo, seja, estou ao lado. Para quê? Para que também se estabeleça uma relação de confiança. Portanto, normalmente estou no acordo de cortar o cabelo, porque normalmente é muito raro a rapariga ou o rapaz ficar com o cabelo exatamente como está naquele momento, e portanto normalmente estou no acordo do quantos dedos é que se corta, como é que se corta e tentar intermediar esse lado, porque às vezes tens rapazes com cabelos compridos do futebol e não os querem cortar de maneira nenhuma, e para aquele projeto não faz sentido nenhum que não esteja pronto. Então estás nessa conversa de tentar perceber o que é que tu queres mais. Queres mais fazer o projeto ou queres mais cortar o cabelo? O cabelo como tem. Exatamente. Cortar o cabelo para depois, porque o cabelo grande é preciso para o projeto, mas ok. Portanto, andamos ali a negociar o que fazer e isso começa a ganhar a tua confiança, não é? Eu muitas das vezes, em alguns projetos, quando são miúdos mais novos, eu até gosto de ir no transporte. Vamos buscar a criança à casa e vou, e inclusivamente também às vezes quando os pais, há essa abertura, eu também dou ensaios às crianças em casa, para também explicar aos pais de que maneira que devem passar texto com eles e de que forma é que devem proceder. Mas isto é num mundo idílico, quando tu tens produções que contratam alguém só para as crianças, porque hoje em dia acontece tu teres só uma ou duas crianças e não tens uma pessoa só para crianças, tens uma direção de atores que também vai dirigir a criança, ok? Portanto, nós estamos a falar naquelas produções que têm muitos miúdos, que é disso que
que eu te estava a explicar, e normalmente é nesse tipo de projetos que eu acabo por estar envolvida. Portanto, desviámos aqui um bocadinho do tema, porque Exato. estava aqui interessado em perceber este ponto com eles que estivemos aqui a falar, e agora voltando aqui atrás, portanto, estavas a dizer que há um processo de casting, eles entretanto depois há uma reunião então com os tais atores para conhecerem quem é que vai ser pai, quem é que não vai. E começam os ensaios e tu estás presente. Quando é para gravar, sim senhora, agarras na criança, a criança chega ao estúdio, asseguras que lanchou, asseguras que tem tempo, asseguras que está tudo bem com aquele dia, porque se não estiver bem, e se na escola aquela criança estiver zangado com um colega, arriscas-te a que isso seja demonstrado da pior forma. Portanto, é por isso que é importante esta ligação à criança. Depois, sim senhora, está tudo em ordem, não há fome, estamos vestidos, vamos para platô. Normalmente no platô eu sou transparente, sou invisível, não existe. Ou seja, eu já terei falado com o coordenador de projeto se houver cenas mais complicadas, já terei falado com o coordenador de projeto de que forma é que pretende que aquelas cenas sejam feitas, e eu só estou lá para recapitular o texto ou para dar um ou outro sinal, para tu não teres 3 ou 4 pessoas diferentes a dar indicações à criança. Ou seja, normalmente tens o primeiro assistente de realização que dá indicações. Se são projetos com muitos miúdos, normalmente o primeiro assistente diz-me a mim e eu transmito à criança, porque senão sou eu e depois é outro, e depois muitas das vezes os atores adultos que estão no platô com as crianças gostam de também dar indicações, então às páginas tantas tens uma criança que lhe foi dito, olha, tens de ficar muito triste nesta fala, e já 50 pessoas lhes disseram coisas diferentes, e portanto tentamos que a interlocutora seja eu, mas que só falo quando me é dito para eu intervir. De outra forma não estou lá, não existe. E nestas tuas aventuras a lidar com estes jovens, tens alguma história que tu te recordes que te tenha marcado? Eu acho que histórias há sempre. Eu acho que são aquelas coisas dos finais. Eu acho que os finais são sempre muito, muito emocionantes. As choradeiras, as coisas que eles nos dizem ao ouvido quando acaba, ou quando já passou uma semana ou um mês de ter acabado e eles não sei, assim, não há assim nenhuma frase, não há assim nada de... Mas é o momento, muito, é o peso. É o momento, e é, como eu te dizia, é passados 15 dias ou passado um mês, quando eles te ligam de volta a dizerem que sentem falta ou que têm saudades, ou os reencontros, são sempre coisas ótimas. Estou a ver no teu olhar que estás a recordar com muita saudade. É, porque há miúdos que te deixam, há miúdos que... Repara, obviamente, se tu estás... Normalmente este processo é um processo que leva cerca de um ano, né? E é um ano da tua vida, porque tu conheces as personagens e conheces os miúdos, e os miúdos inevitavelmente acabam por estar mais tempo contigo do que às vezes estão com os próprios pais. Porque tu estás no transporte, porque estás com eles. Como nas escolas, eles professores, eles acabam por estar mais tempo esqueces do que os próprios pais. Houve algo que eu não fiz, que eu não te disse no processo, que é, antes disto tudo, normalmente eu apresento meus pais. Precisamente para eles saberem com quem é que o filho vai estar, não é? Mas pronto, mas eu já não dirijo há algum tempo. Eu, há dado um tempo para cá, eu dirijo algumas publicidades, um ou outro filme internacional, mas nas nossas não dirijo, muito também porque fui mãe, e sabes que as crianças normalmente trabalham no horário em que eu também quero ser mãe, que é o final das aulas, não é? E portanto tu começas a pensar, ok, eu não vou deixar de estar com a minha filha para estar com os filhos dos outros, e portanto, não, daí eu estar-te a falar em projetos mais antigos e não tão atuais. E para fecharmos aqui este tema, para avançarmos para o nosso próximo, só aqui uma última pergunta, que é se tu achas que há algo que as pessoas interpretem mal sobre aquilo que tu fazes, se há assim, algum mito, algum rumor sobre essa parte de direção de jovens, ou achas que é tranquilo e transparente para toda a gente? Não, acho que isso é completamente tranquilo e transparente para toda a gente, acho que nem sequer nunca me passou pela cabeça se houvesse algum mito negativo ou assim, de todo mesmo. Ok. Obrigado, Sofia, por esta partilha, tanto de conhecimento como de memórias e de histórias que te marcaram. Vamos avançar para o nosso próximo tema, que é o chamado dos quick shots. Vou-te disparar aqui uma série de perguntas rápidas. Vais ter cerca de 5 segundos para responder. São perguntas de sim ou não, quase todas.
E, e vais ter que tentar arranjar resposta para todas elas, senão passamos à frente. Tá bem. Estás Este pronta? copo tem água, não tem? Tem. Ok, vamos a isto. Ai, que nervos. Vamos então. Vamos começar. Primeira pergunta. Qual é a tua frase clichê favorita? Estou-me a cagar. Ananás na pizza. Não. O que é que levarias para uma ilha deserta? O meu marido. Dia ou noite? Dia. Tens alguma banda favorita? Queen. Qual é a tua palavra favorita? Amo-te. Se tivesse um livro sobre ti, qual é que era o título? Outra? Não sei. Outra não sei. Superpoder que quisesses ter? Voar. Voar. Tens alguma comida favorita? Bacalhau à Brás. Hábito caricato, tens algum? Não. Que insulto é que tens orgulho de te chamem? Não gosto de insultos. Há quem goste de insultos. Há gostos para tudo. Não. Acabou o tempo, vamos passar para a próxima. Grupo de fãs, como é que se chamaria? Doidas. Gostas de trabalhar sozinha ou em equipa? Das duas. Depende da situação. Qual é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas a fazer antes de morrer? Eu não tenho coisas estranhas. Eu sou muito coerente em tudo aquilo que faço. Não tenho nada estranho. Aliás, eu nem sequer nunca pensei que coisas é que eu sou antes de morrer. E se pudesses começar um rumor sobre ti? Não gosto de rumores. Muito bem, passemos então para a última pergunta. Se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao espetáculo? Venham ao teatro mais vezes. Ao teu palco, Ao meu palco da da vida. tua vida. Muito bem, chegamos ao fim dos nossos quick shots. Tens alguém ou alguém na tua vida a quem quisesses agradecer? Quer por ter chegado onde chegaste, por tudo o que te aconteceu? Eu quero agradecer à Beatriz Figueira, porque foi a Beatriz Figueira que disse para eu vir aqui, não foi? Foi ela, não foste tu, com os teus olhinhos bonitos. Não. Eu cheguei onde cheguei por causa do meu... Anda cá, Beatriz Figueira, mostra-te. É a maior... É a Figui, é a maior a Figui. Tem só 1,60 m, mas isso também ninguém precisa de saber. Não, é assim, eu cheguei onde cheguei, acima de tudo, porque eu estava em arquitetura paisagista, como tu já disseste, e eu estava em Valência e estava a fazer o meu trabalho final de curso e liguei ao meu atual marido e disse-lhe, não é isto que eu quero fazer, eu quero ser atriz. Ele disse, então vem-te embora. Eu cheguei ao aeroporto, entrei dentro do carro, ele levou-me à Escola Superior de Teatro e Cinema e era o último dia para me inscrever para as provas. Portanto, se ele não me tivesse levado, eu não me tinha inscrito. Se ele não me tivesse inscrito, eu não tinha ido atrás do sonho. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o caminho faz-se por todas as pessoas maravilhosas que eu encontrei ao longo deste caminho, não é? Há bocado falei-te no Toco Correia e teria de falar em montes de pessoas que me foram ensinando e que me foram levando e neste meio, eu acho que em nenhum. Tu fazes o teu caminho sozinho. Portanto, há bocado perguntavas sozinha ou acompanhada... Nada se faz sozinho, portanto tu vais fazendo com a confiança de quem está ao teu lado e que te vai levando e que tem paciência ou não de te ensinar. E principalmente esta coisa da direção de elenco infantis. Eu às vezes gosto, uma das pessoas que eu mais admiro a trabalhar com miúdos no nosso país é um realizador, coordenador de projeto, que é o Manel Amar da Costa. E eu adoro perguntar-lhe, tipo, como é que tu fizeste aquela cena com aquele miúdo? E ele, não digo, é segredo. Porque realmente a grande questão às vezes nos miúdos, e tem muito a ver com as idades deles, nós não falámos nisto, não é? É como é que tu levas um miúdo a fazer uma determinada coisa e que no ecrã tu achas fascinante. Quer dizer, nós vemos um filme do Spielberg com encontros imediatos do 3º grau e tu achas que o miúdo é fabuloso a olhar pelo vidro, a olhar e não sei o quê. Tu vais ver um making of, aquilo é maravilhoso, o miúdo está a ver uma nave e no fim tens o Spielberg do outro lado do vidro a desembrulhar um carro todo XPTO e o puto está com ar fascinada com o carro. Mas aquilo na edição funciona, portanto tu tens de conseguir levar a criança a fazer aquilo que tu queres para que o resultado final seja fantástico. Portanto, nós às vezes achamos estranho porque é que aquela criança ou outra não foram nomeadas para determinados prémios. Porque se calhar tudo aquilo é ilusão, a criança não passou pelas cenas, tudo foi um bocadinho ao lado daquilo que nós estamos a assistir, não é?
E pronto, já me estou a estender muito. Não, de todo, sim. É que eu agora ficava aqui muitas horas. Eu sei, portanto vai haver uma segunda oportunidade, certamente. Pode que é bom. Sei, se a malta da quarta parede é que sabe o que é que põe nessas canecas. Tu também tens uma. Eu tenho, mas se calhar tem coisas diferentes da tua. Pois, não sei. Deixa lá cheirar. Não sei não. Essa já a bebeste quase toda. Pois. Eles sabem, eles tratam-me bem. Sofia, obrigado por teres vindo, pela tua energia, por esta partilha, para podermos meter aqui uma luz sobre esta área que se calhar não é tão falada e que acaba por passar um bocadinho despercebida aqui nesta quarta parede do gigante mundo que é o audiovisual e do entretenimento e da arte. Obrigada pelo convite. Portanto, Sofia, eventualmente devemos nos encontrar outra vez. Acho que tens muito para contar. Eventualmente. Agora vamos fechar a parede. Vamos fechar a parede, agora tenho que voltar a tapar. E assim foi, chegámos ao fim de mais um episódio de A Quarta Parede. Neste, desvendámos os mitos e algumas técnicas para lidar com jovens talentos. E já sabem, subscrevam, comentem, partilhem e metam aquele like. Até ao próximo episódio.